Já é de conhecimento de todos que a gente está passando por uma grande regulamentação, né, no nosso mercado de criptomoedas, e ontem saiu essa matéria aqui no InfoMoney, né, falando justamente da medida provisória que fala da alíquota, né, fixa, que pretende já ser fixada para pagamento de impostos aí, de imposto de renda com as operações de criptomoeda, tá? Mas o que pouca gente está falando aqui no YouTube é o que exatamente isso vai impactar para nós investidores, tá? Então eu fiz um resumo sobre tudo que está saindo sobre esse assunto e vou trazer aqui para vocês a minha visão, inclusive com o que isso vai impactar e o que a gente pode fazer para se proteger de movimentos como esse, tá? Então se você quer saber mais sobre isso e como proteger o seu patrimônio, fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Alexandre Viveiros aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto News e como eu disse para vocês, uma notícia que tá tirando o sossego aí de muitos investidores de criptomoeda é essa tal dessa regulamentação, né, do nosso mercado de criptomoedas que vai incidir em mais impostos, né, a serem arrecadados aí pelo governo e obviamente isso vai acabar tirando, né, dinheiro dos investidores, tá? Então nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor, tá? De maneira mais simples para vocês entenderem e algumas dicas aí de como que você pode proteger o seu capital dessas imposições, tá? Então antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de projetos novos, lançamentos, notícias, né? Tudo relacionado a esse mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? E antes da gente começar, eu quero te dar uma dica que não vai te dar dor de cabeça, que é crie agora sua conta na Coinex, tá? Lembrando que a Coinex é parceira aqui do canal já faz um tempo e é reconhecidamente uma das maiores corretoras aí de criptomoeda do mundo, tá? Uma corretora global e que inclusive acabou de fazer uma parceria muito grande com a página CoinTimes, tá? Que é uma das maiores páginas aí do nosso mercado de criptomoedas, NFTs, Web3 e que tá distribuindo muitos tokens de graça, tá? Então vou deixar o primeiro link aqui para vocês conectarem, né, seu e-mail na CoinTime. Você pode conectar sua conta Facebook, sua conta Google, lembrando que obviamente é necessário que você tenha cadastro, né, já tenha conta na Coinex, então caso você também ainda não tenha, eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição. E importante também que a conexão aqui na CoinTimes tem que ser com o mesmo e-mail utilizado para sua conta da Coinex, tá? Feito isso, você vai acessar essa plataforma aqui gamificada, onde você vai receber pontos para cada tarefa que você juntar, tá? Cada tarefa que você fizer dentro aqui dessa parte, você vai juntando pontos e vai trocar esses pontos por tokens CET, que é o token de governança da Coinex, tá? É como se fosse o BNB, só que da corretora Coinex. Então já cria agora sua conta, já conecta seu e-mail na CoinTimes e já começa a cumprir as tarefas, tá? Não custa absolutamente nada, você vai receber informações de qualidade, inclusive tem muitas informações com vídeos, tá? Que tá bem interessante, recomendo que vocês assistam e já comecem a juntar seus pontos agora, beleza? Então vou deixar aqui os primeiros links na descrição. E voltando aqui pro assunto, né? Pro assunto que realmente tá dando dor de cabeça para a maioria dos investidores, é essa medida provisória, tá? Então a gente já tá passando por essa regulamentação, não só no Brasil, né? De maneira global, mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente tá sempre propenso, né? O nosso governo tá sempre propenso a novas taxas, novos impostos, justamente para aumentar a arrecadação. E obviamente, vendo que o mercado das criptomoedas, Web3, está crescendo cada vez mais, claro que eles iam colocar imposições aí de impostos, né, dentro dessas operações. Então já tinha ali algo, né, que já estava funcionando, que variava de 15 a 22%, né, dependendo de valor, de prazo das transações, e agora eles resolveram fixar esse imposto aí para as operações de criptomoeda em 17,5%, independente
dos valores e de tempo, tá? De operação. Então, assim, vai ter gente que vai ser prejudicado, né? Quem, por exemplo, estava pagando 15% vai subir e quem estava pagando mais vai reduzir um pouco, tá? Então vai ficar nesse meio termo. E, inclusive, eles estão também considerando colocar o imposto de IOF nas stablecoins, tá? Para transações com stablecoins, que são as criptomoedas aí pareadas, por exemplo, com dólar e com outras moedas fiduciárias, tá? Então eu fiz um resumo dessa matéria, né, que saiu aqui no Infomoney e deixei aqui para vocês uma visão geral de como que eu tô vendo isso e como que a gente pode realmente se proteger, né, proteger o nosso capital. Então eu deixei aqui até o arquivo já aberto, né, que eu montei aqui, eu tava montando esse arquivo para vocês entenderem de maneira mais fácil, tá? Então, com essa unificação, o que acontece? Quem lucra com criptomoedas paga o IR de forma separada, né? Dependendo do tipo de operação. Com a unificação que o governo estuda, pode haver uma cobrança aí mais padronizada, o que na prática pode aumentar o valor do imposto para alguns investidores, né? Como eu disse, tinha gente que estava pagando, por exemplo, 15% e agora vai ter que pagar 17,5%. Então, para alguns isso vai ser ruim, tá? Obviamente. Então a cobrança também, essa possível cobrança de IOF com as transações de stablecoins, tá? Lembrando que essa daqui, o IOF nas stablecoins, ainda depende de aprovação do Banco Central, tá? Então eles estão avaliando aplicar o IOF, né? Que a gente já paga, por exemplo, para operações de câmbio e cartões internacionais, para transações com criptomoedas. Ou seja, isso significa que qualquer movimentação com stablecoins pode ficar mais cara, mesmo que você não tenha lucro. Então você pode ter, por exemplo, fazendo, né, uma operação, realizando um prejuízo, você já perdeu dinheiro nessa operação e ainda assim você vai ter que pagar o imposto caso isso seja aprovado, tá? Você vai ter que pagar o IOF sobre essa transação em stablecoin, independente se você está no lucro, tá? Então, diferente, por exemplo, do imposto que a gente paga em ações, né, investimentos aí em renda variável do mercado tradicional, aqui você pode pagar imposto, você vai, né, se for aprovado, você vai pagar imposto mesmo com a operação no prejuízo. Então, você vai perder duas vezes. Você vai perder pela operação, no caso do prejuízo, e ainda vai ter que pagar um imposto sobre essa transação, tá? E o que exatamente isso muda para o investidor, tá? E aqui as dicas que eu montei para você, tá? Então vai ser muito mais importante você planejar suas operações e entender os custos envolvidos, tá? Tem também aquela questão das regras, né? De corretoras internacionais, corretoras brasileiras, tá? Então tem que ficar muito atento a isso. Então não dá mais para ficar com isso tudo aprovado, com isso rodando, não dá para ficar fazendo qualquer transação todas as horas, né? Com muita frequência, que inclusive já é a segunda dica aqui. Isso pode desestimular movimentações frequentes, tá? Principalmente para quem faz trade curto. Muita gente vive, né, de day trade, swing trade, faz transações, faz aquele tipo de operação de arbitragem, né, de troca de corretoras. Então isso pode desestimular demais esse tipo de investimento, esse tipo de investidor, o que de uma maneira, né, a gente sabe que o mercado brasileiro é um dos mercados mais fortes, né, um dos maiores mercados para esse mercado das criptomoedas de maneira global. Então imagina com isso, né, desestimulando muitos day traders, muitos traders que fazem operações muito frequentes, obviamente não vão ficar fazendo toda hora, justamente para economizar no imposto, para evitar que tenha que ficar pagando imposto e possivelmente, né, caso seja aprovado, IOF com essas transações aí também com stablecoins, tá? E isso, obviamente, pode influenciar o mercado a buscar formas mais eficientes de declarar e operar os seus criptoativos, tá? Então você não vai fazer qualquer transação, né, toda hora, por exemplo, caso você queira. Se você é um investidor que faz transações muito frequentemente, isso obviamente vai ser um impeditivo aí que você faça, né, que você tenha, por exemplo, metas menores. Não, agora você precisa estipular uma meta maior, porque você precisa cobrir esse imposto que será cobrado sobre tudo isso, e ainda mais caso seja aprovado também
do iOS, tá? E isso daqui o governo acha que está protegendo os investidores, mas obviamente que isso daqui vai abrir um canal muito grande também para pessoas que vão buscar maneiras de sonegar esses impostos, tá? Então não vai ter como fugir. Isso obviamente vai ser um outro problema, é uma solução, né, entre aspas, que o governo acha que está criando, porque obviamente eles vão arrecadar muito mais dinheiro, né, com isso daqui. A gente sabe do tamanho do mercado cripto, mas claro que vai abrir uma fenda enorme para que pessoas busquem, né, mais informação e como fazer suas operações aí de maneira descentralizada, tá? E até uma dica extra que eu deixo para vocês: mantenham suas criptomoedas em carteiras descentralizadas, se possível até mesmo em carteiras frias, né? Aquelas cold wallets, porque aí sim o governo realmente não vai ter como rastrear, e isso muito provavelmente vai acelerar, né? Vai acelerar esse processo de migração dos investidores das hot wallets de corretoras, justamente para migração dessas carteiras aí descentralizadas e até mesmo carteiras frias, né? As chamadas cold wallets, porque aí são realmente, não tem como rastrear, e aí todas as transações ali no DeFi que você fizer não serão rastreadas, consequentemente não poderão também ser tributadas, né? Não serão impostas essa tributação que está acontecendo, tá? Então, só resumindo aqui para vocês entenderem: mais impostos igual mais custos, né, para os investidores, e se tem mais custo, o investidor vai ter menos lucro se você não se organizar. É aquilo que eu disse, às vezes um day trader, né, que faz muitas transações todos os dias, toda semana, ele estipula uma meta curta justamente para fazer uma operação muito rápida. Com isso, ele vai ter que estipular uma meta ainda maior para tirar o imposto, tirar todo o custo da operação e aí sim retirar o lucro, tá? Então fica atento realmente, porque essas mudanças, se forem realmente aprovadas, elas podem já entrar em vigor no próximo ano, tá? Então fique realmente atentos, e é algo que deve acontecer, tá? Quando a gente fala aí de arrecadação, de aumento de arrecadação do governo, é de interesse deles que eles aprovem tudo de maneira muito mais rápida. Então fiquem atentos, porque sempre a gente sabe que a corda estoura do lado mais fraco, que somos nós, né, os investidores, que somos parte, né, engrenagem realmente de toda essa mecânica aí, que paga tantos impostos aí nesse nosso Brasil, tá? Então fiquem atentos, atentem-se também a todas essas taxas e já comecem, né, a pensar em algumas formas aí descentralizadas. Migrem para o DeFi, conheçam carteiras descentralizadas, quem sabe uma cold wallet, e aí sim é uma maneira muito mais segura e não tem como, né, ser rastreado de maneira na Web3, né, de maneira descentralizada, e realmente fica muito mais difícil para o rastreamento aí dessas movimentações, tá? Então, lembrando, já cria agora sua conta também na Coinex, tá? Lembrando que é uma das principais corretoras de criptomoeda, e já conecta aí também seu e-mail na CoinTimes e começa a juntar seus pontos aí, que você vai receber muitos tokens aí da Coinex, tá? Que são os tokens, 7 tokens, que nesse momento está sendo negociado a 6 centavos de dólar. Inclusive ainda tem muito chão para esse token, tá? Ele pode se valorizar demais. Então fiquem atentos, consumam aí todos esses conteúdos em parceria, né, da Coinex com a CoinTimes, e junte aí bastante ponto para ser muito bem recompensado, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, e esse é o canal Crypto News, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de projetos novos, lançamentos, tudo relacionado, notícias, né, desse mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Lembrando que quase todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então se você procura conteúdo de qualidade nesse segmento cripto, você tá no lugar certo, beleza? Então é isso, o canal Crypto News, espero que estejam gostando, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e valeu!